Era para ser mais um dia comum. Mas quando o sino bateu 3 vezes e a última badalada ecoou no vazio da madrugada, algo rompeu o véu da normalidade. 3 horas e 33 minutos. A cidade estava calada, mas o céu parecia rasgado. Um som seco, abafado, como um sussurro vindo das profundezas. As palavras de Padre Pio, que há décadas foram ignoradas, de repente começaram a fazer sentido. Ele avisou, e mesmo assim ninguém ouviu. E agora, o que resta é silêncio e arrependimento. As lágrimas não bastam mais. O tempo, que antes parecia abundante, agora se esvaiu como fumaça. Você já sentiu que alguma coisa grande está para acontecer, mas ninguém acredita? Foi isso que ele tentou dizer. Mas o orgulho dos homens abafou a voz da verdade. Você, que tem 50, 60, já viu muita coisa na vida, já chorou pelos filhos, já implorou por saúde, já passou noites sem dormir olhando para o teto pedindo um sinal, e talvez ele tenha vindo, mas você não viu. Hoje é diferente, porque o que aconteceu às 3h33 não é só um aviso, é a cobrança, é o tempo dizendo, eu esperei demais. A verdade não grita, ela sussurra, e só ouve quem está com o coração despido. Sabe aquela sensação no peito, quando parece que o mundo está afundando lentamente e ninguém mais percebe? É isso. E Padre Pio sabia. Ele viu antes, mas ignoraram. E agora? Agora o peso está sobre nós. Não dá mais para fingir que não sabíamos. Não dá mais para ignorar os sinais. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você se lembra da última vez que sentiu a presença de algo maior? Não uma emoção passageira, mas aquela certeza quase sufocante de que algo ou alguém estava ali, observando, protegendo, avisando. As mulheres da vila disseram que ouviram batidas na madeira 3 vezes, sempre 3. Quando foram ver, a cruz na capela estava virada, e o vidro, trincado como se uma força invisível tivesse passado por ali. Isso não é invenção, não é exagero, foi real. Mas quem estava pronto para ouvir? As pessoas preferem o barulho da rotina ao silêncio que incomoda. Mas chega uma hora em que o espiritual rompe o físico. E foi isso que aconteceu. A madrugada de hoje foi o início. E ninguém poderá dizer que não foi avisado. Você consegue lembrar do rosto da sua avó quando ela falava com fé sobre os santos? Ela não lia. Ela sentia. Ela não duvidava. Ela acreditava. E agora somos nós que estamos sendo testados. Nós que perdemos o hábito de rezar, de escutar, de sentir. A profecia não veio para assustar, mas para preparar, só que ignoramos. E hoje, quando o sino bateu às 3h33, não era só uma hora marcada. Era o tempo se abrindo como uma ferida. Era a confirmação de que algo começou, e começa dentro de quem sente, não fora, porque o mundo espiritual não precisa da sua lógica, ele precisa da sua entrega. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Havia uma mulher ajoelhada na frente da igreja. O rosto dela estava molhado, mas não chovia. Ela não falava, murmurava. As mãos tremiam. Quando perguntaram o que havia acontecido, ela só disse: ele apareceu, ele disse que já era hora. Isso foi há 2 dias, e ninguém quis ouvir. Chamaram de loucura, de exagero, mas ela sabia, ela viu, porque tem olhos que não precisam de visão, só precisam de fé, e tem ouvidos que, mesmo cansados de tanto silêncio, reconhecem a voz do alto quando ela vem. Ela não pediu sinais, ela só disse:
fala comigo. E foi suficiente. Agora é com você. Você ainda espera o quê? Há um clima estranho no ar. Os mais sensíveis já sentiram. Algo mudou. É sutil, mas é real. As aves voam mais baixo. As crianças dormem agitadas. Os relógios atrasam segundos que ninguém nota. Mas tudo isso é sintoma. O mundo espiritual não invade. Ele se insinua. E foi isso que Padre Pio tentou explicar em suas últimas palavras. Não era só uma profecia. Era um alerta, um aviso. E ele sabia que quando chegasse a hora, não haveria mais tempo para preparar. Só para aceitar, para receber ou para lamentar. A escolha nunca foi dele, foi nossa. E o tempo de decidir está cada vez mais curto. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. As velas se apagaram sozinhas. Não foi vento, não foi falha. Foi como se algo dissesse, agora é escuridão. Isso aconteceu às 13h33. E é impossível não perceber o padrão. Mas mesmo diante disso, muitos continuam duvidando. Acham que é coincidência, que é teatro. Mas os olhos que já choraram pela alma reconhecem quando o invisível toca o visível. E ele tocou. Nessa madrugada, de forma sutil, porém definitiva. O que vai acontecer a seguir depende do que fazemos agora, porque a escuridão só vence onde não há fé. E a fé, mesmo pequena, pode incendiar o impossível. Padre Pio foi claro. Haveria um tempo em que o espiritual se tornaria urgência, em que os sinais não seriam mais metáforas, seriam visíveis, dolorosos, inevitáveis. Esse tempo chegou, não como castigo, mas como colheita. Você se lembra das vezes que ignorou aquela intuição? Aquela sensação estranha de que algo não estava certo? Isso era o céu tentando conversar. Mas fomos ensinados a calar a alma, a duvidar do que não se pode tocar. E agora estamos pagando o preço disso. Mas ainda há uma fresta de misericórdia. Ainda dá tempo, mas não muito. E isso não é ameaça. É amor gritando por resposta. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva. Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Lembre-se da primeira vez que sentiu medo verdadeiro. Não medo do escuro, mas aquele medo que vem de dentro, como se algo estivesse errado com o mundo. É esse medo que voltou. Mas agora, ele não vem para paralisar. Ele vem para acordar. Porque o conforto adormeceu a alma. E só o medo, às vezes, consegue sacudir o espírito. Padre Pio sabia disso. Ele falou sobre isso. Ele não gritava, ele sussurrava. Porque quem quer entender, escuta até o silêncio. E nesse momento, o silêncio grita. Grita nomes, histórias, segredos. E grita por você também. Porque se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Porque se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Algo dentro de você pediu respostas. Algo que vem se repetindo todas as noites, entre as lágrimas que ninguém viu, entre as orações que pareciam não subir. Aquela sensação de que sua vida está parada, que tudo anda travado, como se tivesse uma barreira invisível impedindo seus passos. E você já tentou de tudo. Já rezou, já buscou ajuda, já se calou. Mas continua sentindo esse peso no peito. E a verdade é que existe algo espiritual por trás de tudo isso. Algo que foi escondido. Algo que Padre Pio viu, mas muitos ignoraram. E agora está se revelando. Você consegue perceber como os dias estão diferentes? O ar parece mais pesado. As pessoas andam mais caladas. Os sonhos estão mais confusos. Isso não é por acaso. É porque o mundo espiritual começou a se mover de forma intensa.
E quando isso acontece, quem não estiver com o coração protegido vai sentir as consequências. Não estamos falando de coisas comuns. Estamos falando de energias que vêm de séculos, de maldições familiares que foram alimentadas com dor, de promessas não cumpridas, de pactos quebrados que ainda cobram preço. E muitos estão pagando sem saber. Mas agora, chegou o momento de entender o que realmente está acontecendo. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Não pense que isso é só um vídeo. Não é só uma história, é um chamado direto à sua alma. Quantas vezes você sentiu que sua vida estava sendo observada? Quantas vezes tudo estava indo bem e, de repente, tudo desmoronou? Não foi azar, não foi destino, foi ataque espiritual. E o que aconteceu hoje às 3h33 da manhã foi apenas a primeira parte. Muitos não vão resistir, muitos vão continuar dormindo espiritualmente até que não haja mais tempo. Mas você ainda pode despertar, você ainda pode agir, só que precisa escolher agora, porque o relógio não para. E os que esperam demais são os primeiros a cair. As velhas rezadeiras sabiam, elas não tinham estudos, mas tinham sensibilidade. Sentiam quando o mal chegava perto, sabiam quando era hora de acender a vela, de molhar os dedos com água benta. E você? Quando foi que perdeu esse instinto? Quando foi que parou de escutar o que o coração dizia? O mundo ensinou a calar essa voz, mas ela ainda está aí, sufocada, e está gritando agora, gritando para que você preste atenção nos sinais. Porque hoje foi só o começo. A próxima madrugada pode não perdoar, e se você ignorar de novo, talvez não haja outra chance. Isso não é exagero, é aviso. Você acha coincidência tantas pessoas estarem acordando assustadas às 3h33? Acha normal tantos relatos de sombras nos cantos dos quartos, de vultos passando, de portas batendo sozinhas? A espiritualidade não brinca, ela alerta. E quando não ouvem, ela age. E essa ação pode ser dolorosa, porque não é para todos entenderem. Só os que sentem no peito o chamado silencioso saberão o que fazer. E se você está aqui agora, é porque faz parte disso, porque sua alma reconheceu algo que seu cérebro ainda está tentando negar. Mas o tempo da negação acabou. Agora é hora de agir. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. A mulher que viu a cruz cair dentro da capela nunca mais foi a mesma. Ela tentou contar, tentou avisar, mas riram dela, chamaram de exagerada. Só que agora, todos que zombaram estão passando por provações, doenças inexplicáveis, desastres repentinos, sonhos destruídos. Não é castigo, é consequência, porque brincar com o sagrado tem preço. E Padre Pio deixou avisos claros. Ele disse que os sinais viriam, e vieram, só que o orgulho cega, a fé é humilde. E só os humildes verão o que está prestes a acontecer. Você está disposto a enxergar? Talvez você esteja passando exatamente por isso, acordando de madrugada sem entender por quê, tendo crises de ansiedade, pesadelos constantes, sentindo presenças mesmo estando sozinho. E ainda assim tentando racionalizar tudo. Mas chega uma hora em que não dá mais para fingir. Chega uma hora em que o corpo sente o que a alma já sabia. E essa hora é agora. Não ignore mais, não tape os ouvidos, não feche os olhos. Porque hoje o espiritual tocou o físico de uma forma brutal, e os que não estiverem protegidos serão atingidos com força. Você está pronto? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades,
Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Alguém próximo a você já sentiu que estava sendo perseguido por algo invisível? Talvez você mesma, talvez seu filho, sua irmã. Pessoas boas que de repente começaram a definhar emocionalmente, sem explicação. Médicos não sabem dizer o que é, psicólogos não conseguem acessar. Mas o que está por trás é real. E foi isso que Padre Pio tentou revelar. São forças que andam em silêncio, que se alimentam da dor, que vivem onde a fé foi esquecida. Mas ainda é possível vencer, ainda é possível expulsar, mas exige fé verdadeira e decisão. Agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já reparou como os animais agem diferente quando o mal se aproxima? Os cães latem para o vazio, os gatos fogem dos cantos. Isso não é lenda, é sensibilidade espiritual. E nós, que deveríamos ser os mais sensíveis, nos tornamos os mais cegos, porque trocamos oração por pressa, silêncio por distração, intuição por lógica, e isso nos afastou da verdade. A verdade que só os santos, como Padre Pio, ainda insistem em mostrar. Ele viu coisas que nenhum de nós suportaria, e mesmo assim tentou nos preparar, mas quase ninguém ouviu, até hoje. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Mas as luzes piscam sem motivo. Os sonhos estão cheios de mensagens que você não entende. Isso é interferência espiritual. É o céu tentando avisar de novo. E cada aviso ignorado custa caro. Muito caro, porque o mundo está cada vez mais escuro e só vai sobreviver quem andar com luz própria. Essa luz vem da fé, da oração, da entrega. Não vem da razão, nem das promessas humanas. Vem de cima. E você precisa decidir agora. Vai continuar fingindo que não vê ou vai aceitar que foi chamado para algo maior? As viúvas do vilarejo sabiam. Elas sentiam na pele quando a morte estava próxima. Elas não falavam, apenas olhavam e sabiam. E agora, muitas dessas mulheres estão dizendo o mesmo. Ele está voltando, e não vem sozinho. Essa frase ecoa nos corredores escuros das casas antigas. E cada vez que uma reza é feita com fé, algo se move no invisível. Algo que protege, que cela, que guia, mas também que corrige. E essa correção já começou. Você está se preparando? Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: Hoje Deus falou comigo em silêncio. E se você ainda está aqui ouvindo, lendo, sentindo cada palavra como se fosse dita só para você, é porque a sua alma já entendeu o que a sua mente ainda resiste em aceitar. O tempo de ignorar acabou. O tempo de duvidar passou. Agora, cada segundo conta. As revelações não vêm mais pelos profetas, elas vêm por sinais. E esses sinais estão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais inegáveis. Você está sentindo isso. Seu corpo já reage diferente. Seu sono já não é mais o mesmo. Seus pensamentos estão sendo invadidos por uma inquietação que não te larga. Isso é espiritual e é urgente. Alguém próximo a você está sofrendo e você sente que não consegue ajudar. A medicina não explica. As conversas não resolvem. Os conselhos não funcionam, porque o problema não é natural, é espiritual. E você sente isso no fundo da alma. E se você sente, é porque foi escolhido para ser o canal de libertação dessa pessoa. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Nada disso é acaso. Você foi chamado, mas precisa responder com atitude, e não com palavras vazias, nem com promessas que não são cumpridas. Precisa decidir agora,
porque tem uma batalha acontecendo, e ela já começou. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você sente como se estivesse carregando um fardo invisível há anos. Nada dá certo. Tudo que começa, termina em dor. Pessoas te traíram, sonhos viraram pó. E mesmo assim, você não sabe explicar o porquê de tanto sofrimento. A resposta está no invisível. É uma herança espiritual negativa. É algo que foi liberado contra você, talvez por inveja, por maldade ou por pactos antigos que você nem imagina. Padre Pio falava sobre isso. Ele alertava sobre as maldições que passam de geração em geração e só são quebradas com oração profunda, específica, verdadeira. Não é qualquer oração, é oração revelada. E hoje, uma delas está sendo colocada diante de você. Lembra daquela vez em que você estava bem, mas sentiu um peso repentino, um cansaço sem motivo, uma tristeza que veio do nada? Isso não é psicológico. Isso é transferência espiritual. Quando você está desprotegido, coisas ruins se aproximam. Espíritos sem descanso, energias sombrias, tudo isso existe e se alimenta do seu desequilíbrio. E quanto mais você ignora, mais eles se fortalecem. Mas quando você decide se blindar, quando você invoca a proteção real, não há treva que fique. E Padre Pio sabia disso. Ele não usava palavras bonitas, ele usava oração verdadeira. Orar como ele orava muda o ambiente, muda destinos. Você já teve a sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho? Já sentiu calafrios sem motivo, principalmente durante a madrugada? Preste atenção. Esses são sintomas de presença espiritual. O mal se aproxima sorrateiramente, testando sua vigilância. E o que você faz? Continua a vida como se fosse normal. Mas não é. Isso já é ataque. E se você não agir, ele vai crescer. Vai consumir sua paz, sua saúde, seu lar. E você nem vai perceber, até que seja tarde. Acorda. Você foi avisado. O chamado já foi feito. E você está ouvindo ele agora mesmo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Sabe aquele relacionamento que te destruiu? Aquela traição que ainda queima por dentro? Aquela perda que até hoje você não entendeu por que aconteceu? Tudo isso deixou marcas. Mas algumas dessas feridas se transformaram em portas abertas no seu espírito. E por essas portas, o mal entrou. Ele se aproveita da dor não resolvida, da raiva não perdoada, da culpa escondida, e vai se instalando em silêncio. Rouba sua alegria, bloqueia seus caminhos, distorce sua visão. Por isso a libertação precisa começar de dentro. Não adianta mudar o que está fora se você não fecha essas portas. E Padre Pio nos ensinou as palavras certas para isso. Palavras que são como chaves espirituais. A verdade é que muita gente vive como se estivesse andando com uma corrente invisível presa nos pés. Anda, mas não sai do lugar. Sonha, mas não alcança. Espera, mas nunca vê. Isso não é normal. Isso é prisão espiritual. E o pior, muitas dessas prisões foram criadas por nós mesmos, com atitudes, com escolhas, com permissões. O inimigo não entra se você não abre, mas também não sai se você não expulsar. E tem gente que passa a vida toda sem saber que estava acorrentada, só percebe no fim,
quando é tarde, mas você ainda tem tempo. Só que precisa usar o que funciona, precisa da oração certa, precisa da autoridade espiritual certa. E ela está sendo colocada agora diante de você. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Lembra quando você era criança e sentia medo do escuro? Agora você é adulto e sente medo do futuro. E esse medo é pior, porque o futuro assusta mais quando você olha para trás e vê tudo que já perdeu. O tempo que não volta, as palavras que não foram ditas, as oportunidades que evaporaram. Isso cria um vazio, e esse vazio, se não for preenchido com fé, vira morada do desespero. Padre Pio dizia: quem não confia em Deus, confia na dor. E talvez seja por isso que você ainda carrega tanto peso. Mas isso pode mudar. E tem que mudar agora, porque há algo prestes a acontecer e você precisa estar pronta. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você está sendo observado pelo céu. Sim, agora mesmo. Cada palavra que você está absorvendo, cada arrepio que sente, está sendo acompanhado por forças que não se veem. O mundo espiritual está se movendo ao redor da sua casa, da sua família, do seu corpo. E ele vai agir, ou a favor, ou contra. Vai depender do que você decidir agora. Porque não decidir já é uma escolha. E a omissão também tem consequências. Padre Pio não falava de religião. Ele falava de alma, de despertar, de urgência. E é essa urgência que está tentando alcançar você agora. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. E se você está aqui, ainda acompanhando cada palavra, cada suspiro deste alerta espiritual, é porque sua alma reconheceu, sem que ninguém precisasse explicar, que existe algo muito maior acontecendo agora, neste exato instante, por trás do véu da rotina, por trás do que você chama de normal. O que Padre Pio disse há décadas foi ignorado, menosprezado, esquecido, mas agora os sinais estão em toda parte. Só não vê quem já está cego por dentro, só não sente quem apagou a própria fé. E você sente. Você sabe, por isso continua aqui mesmo com o coração apertado, mesmo com os olhos marejados. Quantas vezes você implorou em silêncio por uma resposta? Quantas vezes olhou para o teto escuro da madrugada, pedindo um sinal, uma explicação, uma direção? E agora, sem saber como ou porquê, está ouvindo exatamente isso. Porque há feridas em você que ninguém nunca viu. Há dores que você disfarça há anos, até mesmo de si mesma. Mas agora elas estão sendo tocadas, porque chegou o momento de cura. Mas cura verdadeira que rasga antes de cicatrizar. E essa cura começa com a verdade. E a verdade é que você está em risco espiritual. E não saber disso é o maior perigo de todos. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, parece que a vida está travada? Por que você ajuda todo mundo, mas ninguém te ajuda? Por que ora tanto e, mesmo assim, sente que nada se move? A resposta é sombria, mas precisa ser dita. Há bloqueios espirituais que não se quebram com boas intenções.
Eles se rompem com oração direcionada, com palavras reveladas. E foi isso que Padre Pio deixou antes de morrer. Orações específicas para momentos como este, quando o mal se solta no mundo, quando os inocentes são atingidos sem entender. E agora, essas orações estão novamente ao seu alcance. Mas só para os que crerem de verdade. Você já percebeu como tudo que te faz mal acontece em ciclos? A mesma dor que parecia resolvida, volta. O mesmo tipo de pessoa te fere. As mesmas perdas, o mesmo vazio. Isso tem nome: repetição espiritual. É como se algo estivesse te mantendo num labirinto invisível, onde você sempre retorna ao sofrimento. E se você não quebrar isso, vai viver e morrer no mesmo ponto. Mas isso pode ser desfeito. Existem palavras que libertam. Existem orações que abrem portais de luz onde só havia sombra. E Padre Pio foi o canal dessas palavras. Elas não são comuns. São seladas pela dor e reveladas pela fé. Não ignore os calafrios que sente durante certas orações. Não despreze o incômodo que aparece quando escuta certas verdades. Isso é o seu espírito reagindo. Você está em guerra. E o seu corpo espiritual sabe disso, mesmo que sua mente ainda não compreenda. A batalha é real. As consequências eternas. E neste momento forças invisíveis estão observando sua reação. Elas esperam sua decisão. Você vai continuar assistindo sua vida afundar? Ou vai agir? Vai se render ao medo? Ou vai usar o medo como impulso para se libertar? Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você precisa entender algo importante. Quando as portas da sua vida se fecham ao mesmo tempo, quando os caminhos se tornam escuros, quando o chão parece sumir sob seus pés, isso não é coincidência, é interferência. E a maioria das pessoas só percebe quando já está sem forças. Não espere chegar nesse ponto. Você já sente que há algo errado. Agora é hora de reagir, porque se continuar ignorando, o que está pequeno vai crescer. E o que dói pouco vai ferir fundo. A escolha é sua, mas o tempo está contra você. Sabe aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo quando está tudo aparentemente calmo? É o seu espírito avisando. É como um sussurro divino tentando te preparar. Só que o mundo ensina a silenciar isso, a chamar de paranoia. Mas não é. É discernimento espiritual. E se você sentir esse aviso dentro de você agora, pare tudo. Isso é sagrado. Isso é raro. E se você está sendo alertado, é porque tem algo vindo. Algo que pode mudar tudo. E a única forma de se proteger é com o escudo da fé real. Fé que queima, que expulsa, que transforma. Fé que Padre Pio carregava no sangue. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você se sente esquecida por Deus? Como se suas orações batessem num teto invisível e voltassem. Como se ele estivesse em silêncio enquanto você grita por socorro. Isso não é porque Deus te abandonou. É porque há camadas de escuridão tentando impedir que sua voz suba. Mas quando você usa as palavras certas, com a autoridade certa, essas camadas se rasgam. E Padre Pio conhecia essas palavras. Ele usava essas orações para expulsar demônios, para quebrar feitiços, para resgatar almas à beira do abismo. E essas mesmas palavras estão sendo colocadas diante de você hoje. Mas elas exigem coragem. Porque quem ora com verdade mexe no mundo espiritual.
E o mundo espiritual responde: quantas vezes você acordou cansada, mesmo tendo dormido a noite toda? Quantas vezes seu corpo adoece sem motivo? Isso é mais do que físico. Isso é drenagem espiritual. Há forças que se alimentam da sua energia, da sua alegria, da sua fé. E quanto mais você permite, mais fraca você se torna, até que um dia não tenha forças nem para pedir ajuda. Mas hoje, neste momento, uma brecha está sendo aberta. E se você agir agora, pode mudar tudo. Pode recuperar o que foi perdido. Pode fechar as portas que nunca deveriam ter sido abertas. Mas não se iluda. Essa chance não volta duas vezes da mesma forma. Você já viu a vida de alguém desmoronar de uma hora para outra? Saúde perfeita virar doença? Relacionamento sólido virar traição? Filhos obedientes se tornarem rebeldes? Isso é a sombra se movendo. E se move quando encontra espaço. E ela só precisa de uma pequena rachadura, uma inveja não percebida, um rancor guardado, uma oração esquecida. E entra, fica, se esconde, se disfarça e começa a destruir por dentro. Mas você pode expulsar, você pode fechar as rachaduras, se fizer agora. Porque amanhã pode ser tarde, e o que começa pequeno termina irreversível. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. E o mais assustador não é o que você vê com os olhos abertos, mas o que sente com os olhos fechados. Porque é no silêncio da noite, quando todos dormem, que a verdadeira guerra começa. Você já percebeu? De repente vem aquele pensamento escuro, aquela lembrança dolorosa, aquela tristeza sem explicação. E o pior, ninguém entende, ninguém vê. Você anda sorrindo para fora, mas por dentro está gritando. E esse grito, mesmo abafado, sobe até o céu, e o céu escuta. Mas é preciso responder. Porque se você não responde com fé, quem responde por você é a sombra. Quantas vezes você tentou mudar a própria vida e foi puxada de volta para o mesmo buraco? Quantas tentativas frustradas de recomeçar? Quantas vezes disse, agora vai, e tudo deu errado de novo? Isso não é azar. Isso tem nome: prisão espiritual. E muitos vivem décadas nessa cela invisível. Uma cela feita de traumas não curados, palavras malditas, laços de alma quebrados, pactos ancestrais esquecidos. E o tempo vai passando, e você vai aceitando que a vida é assim mesmo. Mas não é. Isso não é vida. Isso é sobrevivência. E quem sobrevive não vive, apenas aguenta. Mas você não foi chamada para aguentar, foi chamada para vencer. Você já se sentiu observada mesmo estando sozinha? Já ouviu seu nome no meio da madrugada, mesmo sem ninguém por perto? Já viu vultos, sombras, coisas se mexendo no canto do olho? Isso são manifestações. E não, você não está louca, está sensível. E sensibilidade espiritual é dom e alerta ao mesmo tempo. O problema é que muitos têm medo de falar, medo de parecerem ridículos. Mas o mundo espiritual não está preocupado com aparência, está preocupado com ação. E se você não agir agora, aquilo que te observa pode se aproximar mais, pode tocar, pode dominar. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. E sabe o que é mais cruel? É o cansaço da alma, não o físico. Esse até o sono resolve. Mas o da alma, esse é profundo, silencioso, corrosivo. Você acorda cansada, vai dormir exausta, e tudo parece um peso. Até respirar parece difícil. Você já pensou que talvez esteja lutando contra algo que não vê? Algo que te suga, que te bloqueia,
que te envolve como uma névoa. E talvez você já tenha até se acostumado com isso. Mas isso não é normal. Isso não é vida. Isso é laço. E esses laços foram revelados por Padre Pio como verdadeiros nós espirituais que precisam ser cortados. Não com palavras bonitas, mas com oração revelada. Você já perdeu alguém que amava muito e desde então sente que algo em você foi arrancado, que não consegue mais ser inteira, que uma parte ficou presa no luto? Isso acontece porque o luto não resolvido é uma porta. E se não for fechada, o espírito que deveria descansar continua por perto. Não por maldade, mas por dor. E essa presença interfere no sono, no humor, nos relacionamentos. Padre Pio falava disso com os olhos marejados, porque ele sabia, ele sentia, ele via as almas que não conseguiam partir por causa das correntes emocionais dos vivos, e ele deixou orações para libertar os dois lados, quem foi e quem ficou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já se perguntou por que, em certas casas, as coisas não prosperam? Por que a doença parece morar ali? Por que os casamentos sempre terminam da mesma forma? Isso são maldições territoriais, espíritos ligados ao espaço, ao chão, ao sangue, e isso só se quebra com oração de renúncia. Não é benzimento simples, não é reza mecânica, é clamor com lágrimas, é confronto com o invisível. E essas palavras estão no livro que Padre Pio deixou para tempos como os de hoje, tempos em que o mal não se esconde mais. Tempos em que só sobrevive quem estiver selado espiritualmente. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva. Hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Se você sente que seus filhos estão diferentes, mais irritados, mais distantes, mais frios, isso não é só fase, muitas vezes é influência. Os filhos absorvem o ambiente espiritual da casa, absorvem o que os pais não resolvem, carregam o que os pais não limpam, e isso vira dor hereditária. Por isso tantas famílias repetem os mesmos padrões, traições, separações, vícios, doenças emocionais. É como se houvesse um espírito familiar, uma maldição de sangue, e isso precisa ser quebrado agora. Padre Pio já falava, existem espíritos que percorrem linhagens até alguém decidir parar. Talvez esse alguém seja você. Você já teve a impressão de que sua fé diminuiu, de que orar virou peso, de que você sente culpa até quando tenta se aproximar de Deus? Isso se chama opressão. Não é falta de fé, é ataque contra ela. O inimigo sabe que se você se levantar, ele perde. Por isso te enfraquece, te confunde, te paralisa. Mas hoje você está ouvindo algo que ele não queria que você ouvisse. E só por isso ele já está perdendo. A verdade liberta, mas só se for aceita. Você aceita que está sendo chamada? Porque essa chamada pode ser sua última chance de libertar não só a si mesma, mas todos que você ama. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. A porta entre este mundo e o invisível está se abrindo. E os sinais estão por toda parte. Crianças mais sensíveis dizendo que veem coisas, animais inquietos sem explicação, objetos quebrando sozinhos, pesadelos frequentes. Tudo isso são alertas, não para causar medo, mas para te acordar. Porque ainda dá tempo de reagir, ainda dá tempo de se proteger, mas a janela está se fechando. E quando ela fechar, muitos vão clamar, mas já será tarde demais. E não diga que não foi avisada, porque se chegou até aqui é porque foi marcada para ouvir.
E o céu não desperdiça alertas. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. E talvez agora, enquanto você respira fundo e sente esse aperto no peito, ache que tudo isso é exagero. Que talvez seja só um texto forte, uma voz bem colocada. Mas olhe bem ao redor. Veja como sua vida tem andado. Quantas promessas já foram quebradas. Quantas vezes você confiou e foi traída. Quantos momentos de silêncio e vazio você suportou fingindo que estava tudo bem. Há uma razão para esse sofrimento silencioso. Há algo se movendo no invisível, algo que só a sua fé pode deter. E se você desistir agora, tudo o que te persegue vai vencer sem resistência. Você está disposta a entregar sua alma assim? Você já percebeu como os ataques sempre vêm quando você está prestes a melhorar? Quando decide mudar de vida, surge uma doença. Quando começa a se recuperar, alguém da sua família adoece. Quando finalmente tem um pouco de paz, o medo volta sem explicação. Isso é padrão espiritual e se repete porque não foi quebrado. Padre Pio dizia que as almas frágeis são as que mais atraem a escuridão porque brilham mesmo na dor. E você, sem perceber, tem sido um alvo por causa da sua luz. Mas agora você precisa decidir. Vai continuar sendo um alvo? Ou vai se tornar um escudo? Você sente que algo te acompanha? Um peso constante no ambiente, nos ombros, na nuca? Já teve a sensação de que, mesmo sozinha, não está realmente só? Isso é real. Isso é influência espiritual maligna. E quanto mais você ignora, mais forte ela se torna. Essas presenças se alimentam da sua fraqueza emocional, da sua solidão, da sua mágoa. Você precisa limpar o campo espiritual da sua casa, da sua mente, do seu corpo. Padre Pio ensinava que a libertação começa onde a verdade é dita, e a verdade é: você está em perigo, e não agir agora pode custar mais do que você imagina. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você consegue lembrar da última vez que se sentiu realmente em paz? Sem angústia? Sem pressa? Sem medo? Essa lembrança já parece distante, quase impossível. E sabe por quê? Porque você está espiritualmente exposta. Há coisas antigas, talvez promessas feitas sem saber, pactos familiares não quebrados, objetos consagrados no seu lar que estão abrindo portas para o sofrimento. Isso não é superstição. É real. E se você não fechar essas portas, vai continuar vivendo um ciclo de dor disfarçado de rotina. O inimigo é sutil. Ele não chega batendo. Ele se infiltra, se esconde. E quando você percebe, já está no centro da sua casa, da sua cama, da sua alma. Não é coincidência sua saúde estar enfraquecida. Você sente dores sem causa, cansaço permanente, ansiedade sem motivo. Isso é drenagem espiritual. Forças malignas que se infiltram no corpo físico por meio da alma enfraquecida. E se você continuar deixando isso passar, as consequências vão ser mais graves. E pior, não só com você, porque o mal se alastra em quem está ao redor. Seus filhos podem sentir, seu parceiro pode adoecer. O ambiente da casa muda, nada dá certo, tudo trava. Mas você ainda pode interromper isso. Existe uma oração que quebra essas amarras. E ela está sendo disponibilizada agora, só para quem realmente precisa. Você tem sonhos ruins com frequência? Sonhos com perseguições, quedas, lugares escuros, pessoas que já morreram? Esses sonhos não são apenas fruto do inconsciente.
Muitos são revelações e ataques. Padre Pio enfrentava demônios no mundo espiritual mesmo durante o sono e deixava claro: o que acontece no espírito é mais real do que o que vemos com os olhos. Não despreze os sinais do seu sono. Não trate como bobagem o que a alma está tentando gritar. Cada sonho pode conter uma chave, ou um aviso, ou um alerta de que algo se aproxima e está se aproximando rápido demais. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Agora me diga, quantas promessas você já fez a Deus e não cumpriu? Quantas vezes pediu proteção, livramento, socorro, e quando tudo melhorou, esqueceu? E isso também abre brechas. As promessas não cumpridas pesam na alma. Elas criam um abismo entre você e o divino, e o inimigo usa cada uma delas como argumento para atacar. Você precisa se lembrar do que prometeu, e precisa se alinhar espiritualmente, porque se não cumprir, alguém que você ama pode acabar pagando esse preço. O espiritual não aceita negligência. Ele cobra, e cobra com dor. Você sente que tudo ao seu redor está mais escuro? Não o ambiente físico, mas a atmosfera da vida. As pessoas estão mais frias, as palavras mais duras, os corações mais vazios. Isso é sinal de que os tempos profetizados estão chegando, e poucos vão suportar o que está por vir. Padre Pio viu esse tempo. Ele escreveu sobre ele. Falou que muitos seriam pegos de surpresa, enquanto corriam atrás de coisas vazias. E você está sendo avisada agora. Ainda tem tempo, mas não por muito tempo. Uma decisão errada pode ser irreversível. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já sentiu que mesmo cercada de pessoas está sozinha? Que ninguém entende sua dor? Isso é isolamento espiritual. É como se o mundo espiritual te desligasse das conexões verdadeiras para te enfraquecer. Mas isso pode ser quebrado com a oração certa, com a atitude certa, com fé real. Padre Pio dizia que a solidão da alma é o maior espaço para a ação do mal. E é por isso que ele deixou palavras que funcionam como cordas de luz, que resgatam você do fundo onde te jogaram. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Sabe aquela sensação de que sua vida não é sua? De que há algo conduzindo tudo ao fracasso? Isso é real. Pode haver pactos antigos feitos por antepassados, maldições familiares que estão sendo cobradas agora na sua geração. Você sente que está carregando uma cruz que não é sua, que paga por erros que não cometeu? Está certa, está pagando mesmo, mas pode parar agora, com oração de libertação ancestral, com intercessão, com fé. E é isso que Padre Pio trouxe, oração que vai além do seu tempo, que alcança gerações passadas, que quebra o que parece impossível. Você está ouvindo isso agora porque sua alma está em chamas. Algo te chamou até aqui. Algo te fez continuar até o fim. E isso não é força de vontade, é intervenção espiritual, é resposta divina ao seu pedido de socorro. Mas a resposta só vale se for recebida, se for aceita, se for usada. Não ignore. Não adie. O que está acontecendo hoje vai marcar sua vida. E se você ignorar, não poderá dizer que não sabia. Porque agora sabe. Agora viu. Agora sentiu. E agora que você já sabe, não pode mais voltar atrás. Porque quando a verdade toca sua consciência, ela te exige, ela te inquieta, ela não te permite mais dormir em paz enquanto não fizer algo a respeito.
E é isso que você está sentindo agora, essa urgência que queima o peito, que aperta a garganta, que faz os olhos se encherem d'água mesmo sem motivo. Não é emoção qualquer, é sua alma tentando se libertar. Ela está clamando, está dizendo: chega, eu não aguento mais essa prisão espiritual. E só você pode decidir se vai libertá-la, ou continuar fingindo que está tudo bem, até que não esteja mais. Você já viu portas se fecharem sozinhas, relações acabarem do nada, dinheiro sumir como água escorrendo pelas mãos? Já se perguntou por que, mesmo orando, as coisas continuam do mesmo jeito? A resposta é que a oração sem revelação é só repetição. Padre Pio dizia: uma oração errada é como uma chave tentando abrir a fechadura errada. E a maioria está tentando abrir portas espirituais, com orações rasas, decoradas, vazias de fé real. Mas o que ele deixou, o que está escondido nas orações reveladas, tem poder de quebrar ciclos de dor e abrir caminhos de libertação real. E agora, pela última vez, você está diante dessa oportunidade. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você acha mesmo que essa vida de dor que você está levando é tudo que Deus tem para você? Que esse sufoco financeiro, esse abandono afetivo, essa sensação de estar sempre no fim da fila é o seu destino? Não é. Isso é interferência. Isso é resistência espiritual contra a sua missão. E enquanto você continuar aceitando, o mal vai continuar governando sua rotina. Mas hoje isso pode acabar. E precisa acabar, porque a cada dia que passa, você está mais longe da promessa e mais perto do colapso emocional, físico, espiritual. Mas uma decisão agora pode mudar tudo. Uma decisão simples, de fé, de coragem. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que o tempo está passando rápido demais? Já reparou como os dias estão curtos, as semanas aceleradas, os anos fugindo? Isso não é só impressão, é cumprimento de profecia. Os dias estão sendo encurtados e o mundo espiritual está em movimento intenso, porque sabe, estamos nos últimos tempos. Não é sobre religião, é sobre revelação. E quem não estiver atento, quem não estiver blindado, será arrastado junto com a multidão. Padre Pio dizia que muitos só creriam quando já fosse tarde demais. E você? Vai precisar ver sua casa cair, sua saúde desaparecer, seus filhos se perderem para só então agir. Você sabe por que sua oração parece não ser ouvida? Porque o céu está esperando você fazer mais do que pedir. Está esperando você se alinhar com a verdade. E isso começa reconhecendo que há algo errado, que você precisa de ajuda, que precisa romper com padrões espirituais que estão drenando sua vida. E ninguém pode fazer isso por você. Nenhum pastor, nenhum parente, nenhum padre. Só você. Com as palavras certas, com o espírito certo, com a entrega total. E Padre Pio deixou o caminho. Mas só quem está sentindo isso no fundo da alma vai reconhecer e obedecer. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você acha que está cansada por causa da idade, que está desanimada por causa do trabalho, que sente angústia porque é normal, mas não é. Isso são sintomas espirituais e estão aumentando, porque o tempo está se fechando, o inimigo está acelerando. E a única forma de sobreviver é estar completamente coberta pela proteção espiritual, que vem da fé verdadeira.
do clamor autêntico, da palavra revelada. E você está tendo acesso a isso agora, mas poucos terão, porque nem todos vão crer, nem todos vão suportar a transformação que essas orações trazem. Mas quem crê verá o impossível se desfazer como fumaça. Sabe por que você chora sozinha? Porque a alma está tentando expurgar aquilo que o espírito não aguenta mais carregar. É como se ela dissesse: me liberta pelo amor de Deus. E você sente, você sabe. Por isso está aqui até agora, porque algo te empurrou até aqui. Algo que não é deste mundo, algo que te disse: assista até o fim, não pare, e você obedeceu. Isso já é um sinal, já é uma resposta. Agora falta agir, porque a fé sem ação é só emoção. E emoção não vence trevas. Só a oração certa, com a entrega certa. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você precisa entender que essa mensagem não apareceu por acaso. Alguém orou por você. Alguém pediu sua libertação. Alguém acendeu uma vela por você. E agora, o céu está te dando essa chance, essa única chance, e você vai ter que decidir o que fazer com ela. Vai ignorar como já fez tantas vezes? Vai seguir vivendo no automático, esperando que tudo mude sozinho? Ou vai, desta vez, tomar a atitude que o mundo espiritual inteiro está esperando que você tome? A escolha é sua, mas não espere que o tempo espere por você, porque ele não vai. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Hoje, você foi tocada. Sim, você, a mulher que não dorme direito, que carrega culpas antigas, que sente que está perdendo tudo o que ama. Você foi tocada por algo invisível, mas real. E agora precisa fazer algo, precisa escrever: eu creio. Precisa clicar no link no comentário fixado. Precisa decidir que hoje será o último dia da escravidão espiritual na sua vida. Porque se não fizer isso, nada vai mudar. Nada. Mas se fizer, prepare-se. Porque o céu vai começar a se mover na sua direção como você nunca imaginou. Você ouviu, você sentiu, você sabe. Agora, decida, antes que seja tarde demais.